Deus, irmãos, nada segura um verdadeiro adorador. Um dia, Deus há de buscar na terra os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Aleluia, a igreja se sente em nome de Jesus. Irmãos, como todos os domingos nós falamos aqui, repetidamente, exaustivamente, se tornarmos até pessoas chatas no que eu vou falar agora para os irmãos. Mas, irmãos, é necessário que toda vez que os irmãos se debruçarem para ouvir, sentarem para ouvir uma palavra de Deus, que os irmãos estejam com as suas Bíblias nas mãos, que os irmãos estejam com os seus smartphones na mão, com a Bíblia lá baixada. É importante, irmãos, né? É importante a gente acompanhar a leitura, né? Porque se você acompanha a leitura, eu sempre falo aqui, se você acompanha a leitura, o diabo ele não tem argumentos para retirar a semente do evangelho do seu coração. Mas se você simplesmente só ouve, sem ter a comprovação, né? Todos os domingos aqui eu falo, né? Pra gente, toda vez que a gente vai trazer a palavra de Deus aos corações de vocês, para que vocês abram as vossas Bíblias. Hoje, irmãos, a palavra inicial está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 6. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 6. Hoje nós temos, 5 versículos só, para nós meditarmos. Amém? E é necessário, irmãos, que vocês acompanhem nas vossas Bíblias, porque funciona assim. Jesus uma vez ele falou sobre a lei da semeadura, né? O semeador saiu a semear. A semente caiu nos espinhos, no pedregais, né? No meio de outras coisas, e tinha algumas situações que aconteciam ali. E muitas das vezes, irmãos, a gente não presta atenção nessas parábolas que Jesus fala. Quando Jesus fala dos pedregais, dos espinhos, um pássaro veio, pegou a semente, saiu a semente do evangelho, é porque as pessoas não se fundamentalizam na palavra de Deus. A Bíblia fala crescer na graça e na ciência, no conhecimento. Mais no amor, mas também no conhecimento. Meu povo padece por falta de conhecimento, Jesus falou. Então há necessidade que nós nos debruçamos em cima das palavras de Deus com sinceridade, sem rótulo de igreja. Porque quando você vai ler a palavra de Deus rotulando a palavra de Deus com a sua religião, você acaba sempre lendo de forma tendenciosa. Toda vez que você for ler a palavra de Deus, se esvazie da religiosidade e lê a palavra de Deus conforme ela é. Vamos ver se o pessoal aqui se lembra do povo que quando Paulo e Silas falavam. Tem gente aqui que está prestando atenção. Os bereanos, irmãos, façam como os bereanos. E quando eles ouviam a palavra de Deus, eles iam lá dentro das escrituras para ver se o que aqueles pregadores estavam falando realmente estava nas escrituras. É muito importante isso daí. Amém? Irmãos, é assim, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 6, fala assim, E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Irmãos, Deus pegou a terra, o barro, e fez o homem. Imagina o homem que Deus fez com as suas próprias mãos, irmão. Tem hora que eu fico assim, meditando em certas coisas que a Bíblia nos fala, sabe? E eu não consigo mensurar certas coisas que aconteceram no passado. Imagina um homem e uma mulher feita pelas mãos de Deus. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Irmãos, Deus fez toda a terra, toda a flora, toda a fauna, todos os animais para o homem. Mas Deus pegou o homem e formou-o da terra com as suas próprias mãos. Todos os outros irmãos, olha como nós somos bem-aventurados. Todos os animais, todos os seres viventes da terra, da água e do ar, Deus falou assim, que haja.
se formou. Que haja vida na água. Que haja vida no ar. Todo tipo de pássaro. Que haja vida na terra. Você pega a terra, irmãos. Você cavuca a terra assim, ó. Não tem nada. Você já fez esse teste? Faça aí. Você pega um punhado de terra na sua mão. Olha, não tem nada. Aí você pega esse punhado de terra e põe dentro de um lugar. Daqui a pouco nasce minhoca. Porque a terra, irmãos, ela tem vida. E a vida que emana da terra foi emanada da palavra que Deus saiu da boca de Deus. Deus é tremendo, irmãos. Deus é maravilhoso. Então, irmãos, como Deus ele faz o homem, ele sopra no nariz do homem, Juliana. Ele sopra, Gabriel, no nariz do homem. Quando Deus sopra no nariz do homem, e o homem se torna ser vivente, a essência de Deus entra dentro do homem. Olha que maravilhoso. Irmãos, o homem e a mulher, posteriormente, Deus vai fazer a mulher da costela do homem. E os dois viviam ali, eles viviam como crianças, irmãos. Eles não tinham maldade no coração, eles não tinham malícia, eles não tinham, eles eram como crianças. Eles andavam nus e eles não tinham essa malícia do nu, né? Ai, mas aí será que eles faziam alguma coisa lá? Não sei, irmãos. Mas o que eu sei é que eles eram como crianças. E dentro do homem existia uma essência de Deus, algo de Deus. Deus se projeta dentro do homem. E o homem, uma vez tendo a essência pura de Deus projetada dentro dele. Aleluia! Você glorifica a Deus em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus sopra a narina do homem, ele se projeta para dentro do homem. E o homem se torna ser vivente. E o homem se torna ser vivente. Irmãos, os médicos, os cientistas, eles olham o corpo humano, quantos milhões de anos, quantas centenas de anos tem o homem? Os médicos, os cientistas, eles vêm estudando o homem e até hoje eles não conseguiram estudar a mente do homem, o corpo do homem, as células do homem. Por que nós envelhecemos se as nossas células, elas se regeneram? Morrem centenas de milhares de células e nascem milhões e centenas de células, renovando aquelas que morreram. Então não há um sentido porque o homem envelhece se as próprias células dos homens são regenerativas. O corpo humano, irmãos, ele foi projetado por um ser maravilhoso, um ser eterno, um ser que tem a sua capacidade que está longe do entendimento do ser humano. A Bíblia fala que o homem mais sábio da terra para Deus é louco. E não adianta nós queremos entender a mente de Deus, porque o homem mais sábio da terra para Deus, ele é louco. Mas o homem vivia no Éden com a mulher, irmãos. E ele não tinha maldade, ele não tinha malícia. A sua carne, ela não era pecadora. O seu corpo, ele não era pecador. E ele vivia no jardim do Éden, com os animais, com a flora, tudo ao seu favor. Maravilhoso, maravilhoso. Muito maravilhoso. Mas aí, irmãos, vem a serpente. Vem o diabo em forma de serpente e começa as tentações. Começou atentando o homem, depois atentou a mulher, e depois voltou a tentar o homem, e depois voltou a tentar a mulher. E ele não queria que aquele homem, que aquela mulher, com a essência verdadeira e pura de Deus dentro dele, o homem, ele não conhecia o mal, ele só conhecia o lado bom. Ele não tinha pecado. Ele era um ser perfeito. Ele era corpo, alma e espírito. E o seu espírito estava conectado com Deus Altíssimo. A Bíblia fala que no tardar da tarde, quando a tarde estava acabando, Deus vinha no jardim do Éden conversar tete a tete com o homem, irmãos. Porque ele não tinha pecado. Porque a sua essência era perfeita. Porque quando o homem ele olhava para as coisas, ele não via a maldade e a malícia, ele não tinha concupiscência, ele não tinha lascívia dentro dele.
Quando ele via os animais, ele não se enchia de coisas pecaminosas dentro do coração dele. O olhar dele era um olhar inocente. O homem tinha um olhar inocente, irmãos. E a mulher tinha um olhar inocente. Mas infelizmente, o homem, na sua perfeição, a mulher, na sua perfeição, não estava livre das influências do mal. Não tinha o mal no homem nem na mulher, mas o homem e a mulher não estavam livres das influências malignas. E o diabo, constantemente tentando, através das suas influências, derrubar o homem ou a mulher. E olha o que aconteceu. Lá em Gênesis capítulo 3, do 3 ao 7. Gênesis capítulo 3, do 3 ao 7. E Deus fala para o homem e para a mulher: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Deus chamou o casal e falou assim: ó, da árvore que está ali, não comereis e não toqueis nela, porque o dia que assim fizeres, morrereis. Estava já determinado, irmãos, o homem e a mulher. Lá no versículo 4 fala assim, ó: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Irmãos, vocês percebem que isso que está acontecendo aqui, hoje acontece a mesma coisa? A serpente, o diabo ele não usa a serpente hoje, mas o diabo ele usa a internet, a televisão, usa a influência de amigos, usa a influência de pessoas ao seu lado, para falar para você que isso não é só uma coisinha de nada. Se você for fazer isso aqui, não vai dar nada. Se você se separar do seu marido, não tem problema, você arruma outro. Se você fugir de casa, você vai arrumar algumas pessoas para você viver. Se você usar esse entorpecente, você vai ficar de boa, não vai acontecer nada. Se você usar isso aqui, se você beber isso aqui, não tem problema nenhum. Irmãos, o diabo ele usa os argumentos que ele pode para derrubar o ser humano. Sempre foi assim, desde o Jardim do Éden e até nos dias de hoje. Muitas pessoas hoje, irmãos, através do poder, do dinheiro, das influências, estão cada dia mais descendo nas profundidades. O corpo seu está descendo cada vez mais nas profundidades. E lá no 5 fala assim, ó: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, abrirão os vossos olhos. Irmãos, abrirão os vossos olhos. Prestem bastante atenção nessa passagem, ó. Porque Deus sabe, aí está a serpente falando, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Irmãos, Deus, ele pode se dar esse luxo, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus é superior ao mal. Então Deus ele pode conhecer o bem e o mal, porque a bondade de Deus é tão absoluta. A bondade em Deus, o lado bom de Deus é tão superior que o mal é insignificante para ele. Ele consegue lidar com o mal da mesma forma que ele lida com o bem. Nós seres humanos que não estávamos prontos e aptos para lidarmos com o bem, que já tínhamos, e com o mal. Nós não estávamos aptos, irmãos, para conseguir distinguir o mal dentro do bem e nem o bem dentro do mal, porque nós só tínhamos a essência do Deus Altíssimo dentro de nós. Nós não éramos pecadores, nós não tínhamos olhar altivo, nós não tínhamos a concupiscência lasciva dentro de nós não tínhamos a arrogância dentro de nós. Todas essas coisas que a carne tem, que o nosso corpo, a matéria tem hoje, nós não tínhamos. Mas o diabo, irmãos, com a sua astúcia, conseguiu enganar a mulher. E olha o que fala lá no 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Então eu falo para você, irmãos, nem tudo que é agradável aos nossos olhos é bom para nós. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Muitas das vezes nós rotulamos as coisas bonitas como coisas boas e coisas feias como coisas ruins. E nem sempre, irmãos, nem sempre. Nós temos que pedir sempre discernimento para Deus.
Porque nem sempre o que é bonito é bom. E nem sempre o que é feio é ruim. As pessoas falam por aí que o diabo é feio. Mas a Bíblia fala que ele era o anjo de luz que mais brilhava no céu. As pessoas falam que Jesus era lindo. Se você olhar as fotos que eles fazem de Jesus, as características. Caricaturas. Também. As pessoas pintam as fotos de Jesus, como pinturas de Jesus, como se Jesus fosse uma pessoa loura, de olho azul, de cabelos longos, entendeu? Semblante triste. Semblante triste. E o diabo com um ser perverso, feio de chifres, né? E irmãos, a Bíblia fala ao contrário, que Jesus não tinha boniteza. Jesus não era um homem bonito, formoso. A Bíblia fala que Jesus era um homem feio, que não tinha formosura. Mas a Bíblia fala que o diabo era bonito. Você vê como que as coisas são distorcidas, irmãos. Então nem tudo que é bonito é bom, e nem tudo que é feio é ruim. Amém? Aí tá assim, ó. E a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos. E a árvore era desejável para dar alimento. Entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu ao seu marido e ele comeu junto com ela. Irmãos, nesse momento, o diabo, ele semeou dentro do homem a sua própria essência do mal. O diabo, irmãos, ele conseguiu, através dessa porta da desobediência, ele conseguiu se projetar para dentro do ser humano. Dentro do ser humano só existia a essência divina de Deus. Mas naquele momento, o homem é aberto novamente e a essência maligna do diabo se projeta para dentro do homem. Vamos lá. Lá no 7 fala assim, ó. Então foram abertos os olhos de ambos. Irmãos, os olhos de ambos foram abertos. E conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Irmãos, nem sempre quando os olhos da gente estão abertos, nem sempre quando os nossos olhos estão abertos, é um sinal de que nós estamos no caminho certo. Muitas das vezes, irmãos, a melhor forma de nós nos conduzirmos é através do Espírito. Muitas das vezes os nossos olhos, eles nos enganam muito. O ser humano, irmãos, nós somos enganados muitas vezes pelo nosso olhar. Se bate palma na sua casa uma pessoa de terno e gravata, de olho azul, bonita, branquinha, bem barbeada e pede um copo d'água, você automaticamente você vai na sua cozinha e já pega até uma garrafa de água para servir essa pessoa. Se bate palma na sua casa uma pessoa negra, mal vestido, barbudo, você já pensa que o cara quer te fazer algum mal. E nem sempre, irmãos, essa pessoa que está mal vestido, barbudo, quer te fazer o mal. E nem sempre esse homem bem vestido, louro de olho azul, quer te fazer o bem. Então o ser humano tem essa tendência de permitir que os nossos olhos nos guiem, às vezes, para lugares tenebrosos. Irmãos, nesse momento houve uma metamorfose na vida do homem e da mulher. O homem que existia uma essência pura do Senhor dentro de si. Deus tinha se projetado para dentro. Deus tinha se projetado para dentro do homem. E o homem tinha se feito ser vivente. O homem não tinha malícia, o homem não tinha nada, ele andava nu com a esposa e ele não se via nu. Mas a partir do momento que ele desobedeceu a Deus juntamente com a sua esposa e comeram aquele fruto proibido que Deus tinha ordenado que não chegasse perto, aquele momento, o diabo, através dessa janela, muitas das vezes, irmãos, nós não compreendemos. Muitas vezes, irmãos, existem janelas, portas, fissuras do diabo para dentro da sua casa. Às vezes existe um amuleto. Alguém te dá um amuleto
para você e você não sabe quem te deu aquele amuleto. Você pega aquele amuleto e você leva para dentro da sua casa. Aquilo é uma porta para o inimigo dentro da sua casa. Às vezes você ganha um presente de uma pessoa que você acha bonito, você não sabe quem é essa pessoa, você leva para sua casa. E ali, irmãos, é uma porta para o inimigo. Muitos trabalhos, irmãos, são feitos em cima de presentes. Eu mesmo, uma vez eu tive uma namorada que me deu vários presentes e depois a minha vida começou a dar errado porque eu me separei dela para casar a cabeça que eu estou hoje. E esses presentes, ele veio junto com uma espiritualidade negativa. E eu minha vida começou a se debruçar numa ladeira abaixo, irmãos. E eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E a partir do momento que eu fiquei sabendo que aqueles presentes tinham uma espiritualidade negativa, eu tive que queimar tudo aquilo. Quando eu queimei tudo aquilo, acabou todos aqueles problemas, irmãos. Os irmãos podem não acreditar, mas é verdade. Da mesma forma que existem coisas positivas na vida da gente, existe coisas negativas na vida da gente. Da mesma forma que existe o bem, existe o mal. Da mesma forma que existem pessoas que querem o seu bem, existem pessoas que querem o seu mal. E nós temos que estar atentos a essas coisas. E naquele momento, irmãos, o homem e a mulher, que tinham a verdadeira essência de Deus, são perfeitos dentro de si. Eles permitiram uma brecha nas suas vidas. E o diabo se projetou para dentro deles. Olha o que a palavra de Deus fala. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 22, na parte A. Deus falando aqui, irmãos, ó. Olha o que Deus fala. Gênesis capítulo 3, versículo 22, parte A. Fala assim, ó. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. E aí, meus irmãos, o que vocês me dizem? O homem passou a se tornar um conhecedor do bem e do mal. O bem e o mal passaram a viver dentro do homem. Só que o homem, irmãos, ele não é como Deus, porque Deus, ele não consegue ser, ele não pode ser tentado pelo mal. Mas nós podemos. Então a nossa carne pecaminosa e a nossa alma e o nosso espírito, o espírito está pronto para Deus, mas o corpo pende para o mal. Então existe um conflito dentro de cada um de nós, do bem e do mal, dentro de cada um de nós. E aí o homem, irmãos, começou a sua caminhada, né? Deus expulsa aquele casal do Jardim do Éden, coloca um anjo com uma espada e com autoridade para impedir que eles voltassem, porque Deus não queria que eles se alimentassem mais da árvore da vida, para que eles vivessem para sempre. E o homem e a mulher saem daquele Jardim do Éden, e aí começam, irmãos, a procriar, começam a ter um monte de filhos. Mas vocês imaginam como que eles não devem ter se arrependido de ter traído a confiança de Deus, de terem desobedecido a Deus. E por causa dessa desobediência, irmãos, ia custar muito caro, porque o homem passou a estar longe de Deus. E o diabo cada dia mais perto do homem. E o homem passou a ser um alvo fácil para o diabo, porque o bem e o mal estaria dentro do homem. Não somente a essência pura de Deus, que é uma... Irmãos, a palavra de Deus, quando Jesus expulsava demônios, quando Jesus curava, as pessoas falavam que Jesus fazia isso por Beelzebu. E Jesus falou assim, ó, uma fonte de água doce não pode dar água salgada. Uma árvore que dá um fruto não pode dar 2 frutos ao mesmo tempo. Não tem como uma fonte jorrar água doce e água salgada na mesma fonte. Não tem como um diabo expulsar diabo. Então Jesus quis dizer o quê? Que o bem e o mal não pode coexistir no mesmo lugar. Então, uma vez que a essência pura de Deus saiu daquele homem do Jardim do Éden e o diabo lançou a sua essência maligna dentro do homem, o homem passou a viver, irmãos, com uma essência maligna dentro dele. A carne nossa, pecaminosa, passou a ser predominante dentro da vida do homem. E o homem, andando por esse mundo afora, ele começou a praticar coisas que anteriormente ele nem pensava em fazer. Crimes, homicídios, adultérios, assassinatos, roubos, todos os tipos de mal o homem começou a praticar depois que o diabo se projetou para dentro do homem, fazendo assim que o homem, os seus olhos fossem abertos e que a essência do bem e do mal vivessem dentro do homem. Irmãos, lá em Mateus,
O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus 6, 22 e 23, fala assim, ó: a candeia do corpo são os olhos, e de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. E, portanto, a luz que em ti há são trevas. Quão grande será tais trevas? Irmãos, a partir daquele momento que a essência de Deus sai e o homem se torna conhecedor do bem e do mal, os seus olhos são abertos e o homem começa a ver a promiscuidade, começa a ver o mal, começa a ver a prostituição, o homem começa a se afastar de Deus. E aí, irmãos, Deus precisava de um novo projeto para livrar o homem. Deus precisava de algo novo para eliminar essa impureza do homem. E aí, o que Deus faz? Lá em Isaías 7,14, irmãos. Primeiro lá em Mateus 1,23. Primeiro lá em Mateus 1,26. Perdão, irmãos, é a mesma coisa, mas... eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e se chamarão o seu nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Está lá no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, escreveu capítulo 1, versículo 23. Só que lá em Isaías também fala assim, irmãos, assim, ó. E, ó, quem se lembra quando o profeta Isaías vai falar do nascimento do Messias, quando ele assim diz: o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Irmãos, é algo tremendo essa palavra. E agora eu quero fazer uma exegese para os irmãos pequena, só para os irmãos entenderem. A palavra Emanuel significa Deus conosco. Emanuel. Só que assim, irmãos, quando a palavra de Deus fala lá em Isaías, todavia a palavra correta é Emmanuel. Emmanuel, que são separados em 3 sílabas. A língua portuguesa na Bíblia, do português foi traduzido para o inglês, do inglês foi traduzido para o alemão, e antes do alemão era o latim, e antes do latim era o grego, e antes do grego era o hebraico, e antes do hebraico era o aramaico. Então, quando se as tradições para chegar na língua portuguesa e em inglês, existe o nome, no inglês ele não existe o nome Emanuel. O Emanuel ele foi traduzido para o português, mas no inglês, a nossa Bíblia ela veio do inglês. E no inglês não existe Emanuel, né? E na nossa Bíblia aparece com 2 M's. No inglês são 3 palavras separadas por hífen. É Immanuel. E se fosse Emanuel, seria realmente Deus conosco. Mas lá, irmãos, na tradução original, não é Emanuel, e sim Immael. E agora, irmãos, eu quero que os irmãos percebam o que significa. El é o sufixo do nome grande de Deus, né? Ó, In é dentro, nem é homem, e El é o sufixo do nome de Deus, que é El Shaddai, El Elohim. Então os irmãos podem compreender quando o anjo visita a Maria e fala: agraciada, agraciada és tu, e você conceberá um filho, e o seu filho será Jesus, e ele retirará o pecado do mundo, e o seu nome será Emanuel. Do nosso português vem Emanuel, mas é Immanuel. É separado, irmãos, do hebraico. E o hebraico é da direita para a esquerda. E isso é Deus dentro de nós. Os irmãos lembram que lá em Gênesis, irmãos, quando Deus pega a terra, maceta, faz o homem e sopra nas suas narinas o sopro de vida, e o homem se torna ser vivente,
E o homem, irmãos, ele passa a ser vivente, mas dentro dele existia uma essência verdadeira de Deus. E o homem, os seus olhos não eram abertos, mas a essência verdadeira de Deus havia dentro do homem, habitava dentro do homem. E o homem não conhecia a malícia, porque a sua carne não era pecaminosa. Mas aí o diabo vem e tira essa essência e se projeta para dentro do ser humano através do pecado, através da desobediência. Mas aí o Cordeiro de Deus, aleluia, aleluia, o Cordeiro de Deus, ele vem lá na frente através da profecia, através do amor do Pai, através do amor do Deus Pai, que pede para o seu filho vir à terra e ser o cordeiro dele, e ser o cordeiro vivo dele, o último sacrifício dele. Yeshua é o Deus que salva, é o Deus que salva, é Yeshua. Yeshua, Jesus, ele veio para salvar a humanidade e para voltar a se projetar para dentro do ser humano. Porque lá no Jardim do Éden, quando o homem perdeu essa essência através da desobediência, através de uma obediência do filho para com o pai, Deus volta a se projetar. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus volta a se projetar para dentro do ser humano, através do filho, através da obediência, através de uma desobediência. A essência de Deus sai. E o inimigo, o diabo, se projeta para dentro do homem. E o homem passa a conhecer o bem e o mal. E os olhos dos homens são abertos para a malícia, para a torpeza, para a concupiscência, para a lascívia, para o homicídio, para todo tipo de mal. Mas aí o homem vem na sua caminhada. Mas Deus olha lá de cima e fala: não pode continuar desse jeito. Algo precisa ser feito, porque senão esse povo vai ser destruído. Então Deus lança uma profecia na terra, do filho dele, que viria na terra para salvar a humanidade. Quando João Batista olhou para Jesus, uma grande multidão estava ali se batizando, ele olha e fala: esse é o Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado do mundo. Aleluia! Mas Jesus, através de uma obediência ao Pai, ele vem e tudo que ele fala, fala aquilo que o Pai estava predestinado para ele falar. Não pecou em nada, não desobedeceu em nada, mas como ele estava em carne, teve alguns momentos que ele sofreu, sentiu dor, sentiu todas as dores humanas, sentiu todas as coisas que o ser humano sentiria, ele sentiu. Mas ele foi fiel até o fim. E através da sua obediência, irmãos, aqui através da sua obediência, Emanuel, Deus volta para dentro do homem. Deus volta a se projetar dentro do homem. Deus volta para dentro do homem através de uma obediência. E o homem, irmãos, ele passa a ser perdoado. Em Romanos 8 a Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados com o Pai através do Filho na morte de cruz, na morte por crucificação. Jesus, ele foi obediente. Adão, ele foi desobediente. Ele desobedeceu a Deus e perdeu a essência de Deus de dentro dele. E aí Jesus vem através de uma obediência e volta a se projetar dentro do homem. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Aleluia. 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 Nós temos um Espírito de Deus, habita dentro de nós. Nós somos hoje a morada de Deus. Nós somos a casa de Deus. Nós somos a igreja de Deus. A Bíblia fala que Deus não pode habitar em templos feitos por mãos humanas, mas vós é a casa de Deus, vós é o templo de Deus. Por isso, irmãos, que todas as vezes que nós, como templo de Deus, profanamos o templo de Deus, nós estamos mandando novamente o Espírito de Deus sair de nós. E nós temos que ter esse cuidado, porque o Espírito Santo que habita em nós, ele é zeloso pela palavra.
Ele é cuidadoso. Ele não aceita ser submetido às coisas como nós nos submetemos. O Espírito Santo, Ele é santo, irmãos. E Ele habita em todos nós. E muitas das vezes o cristão não percebe. Quando nós cometemos algum pecado, ele se afasta de nós. E nós não podemos nos dar esse luxo de permitir que a essência, que o Deus que está dentro de nós venha sair novamente. Aleluia. Glória a Deus. Faça o que acontecer, aconteça o que acontecer. Se precisar pedir sem perdão, se precisar se submeter, se submeta, mas não permita que Deus que está dentro de você saia novamente. Misericórdia. Porque é esse Deus que mora em você, que vai te conduzir até as portas do céu. É esse Deus que mora dentro de você, que vai te ajudar nas horas difíceis, que vai te ajudar a ter o entendimento correto da palavra dele. É esse Deus que mora dentro de você, que vai te ensinar o caminho a percorrer. Verdade. Que vai te livrar de muitas coisas aqui na terra. Peço para que a igreja fique de pé em nome de Jesus. Irmãos, não existe nada maravilhoso na vida do ser humano quando você é morada de Deus. Por isso que eu falo, você pode estar na igreja, mas você não ser igreja. E você pode não estar na igreja e ser igreja. E ser igreja não tem nada a ver do que estar na igreja. Então muitas pessoas acham que o simples fato de estarem numa igreja, ela é a igreja de Deus, e não é. E quando você é obediente à palavra de Deus, quando você obedece, porque tudo é obediência, irmãos. Quando você é obediente à palavra de Deus, você se torna filho. Quando Deus te corrige, você fala assim: Senhor, aceita a correção, você é filho. Quando Deus traz a correção, quando Deus te chicoteia, é porque Ele te ama, é porque Ele quer ter comunhão com você, Ele não quer te deixar, Ele quer te conduzir até o final, Ele quer te manter firme. Não se afaste dos caminhos do Senhor por nada nesse mundo. Não perca a comunhão com o Espírito Santo que vive dentro de você. Aleluia. Por nada neste mundo, por dinheiro, por posição social, por profissão, nada neste mundo possa te preencher como Deus dentro de você te preenche. Existem pessoas, irmãos, que estão dentro da igreja, mas ela ainda não entendeu o sentido de ser igreja. E Deus não habita nela. E se Deus não habita nela, tudo que é ruim habita nela. E se Deus habita em você, o mal sai. Porque a essência pura de Deus, a verdadeira essência de Deus, quando ela entra em você, o mal sai. A impureza sai. A concupiscência sai. A lascívia sai. Todas as maledicências, ela tem que sair. Porque nós somos uma fonte de água viva. E quando essa fonte de água viva está em nós, ela não pode dar água doce nem água salgada. Nós não podemos servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Então quando Deus está verdadeiramente dentro de você, você tem que ser obediente à palavra de Deus. Você não pode, irmão, simplesmente ignorar o fato de que você não representa Deus no seu trabalho, na rua ou na onde quer que você esteja. Você está representando Deus. Essa pergunta eu vou fazer para você, meu irmão e minha irmã. Como você se vê sendo um cristão? Você se vê sendo um cristão? Você se vê que você representa o cristianismo? Você representa a igreja de Deus vivo? Você representa a casa de nosso Senhor Jesus? Essa é a pergunta que eu faço para você e para todos nós. Irmãos, tem uma semana abençoada. Tem uma semana cheia de bênçãos. Que nada nesta semana aconteça com você, com a sua família. Irmãos, provavelmente domingo que vem, não sei, mas provavelmente domingo que vem,
Provavelmente domingo que vem, irmãos, nós vamos colocar um culto gravado, porque nós não estaremos aqui, estaremos fazendo uma viagem. Até peço para os irmãos estarem orando por mim, pela minha família, da mesma forma que eu estarei orando por vocês e pela família de vocês. Meditem na palavra que nós falamos hoje esta noite, irmãos. O bem e o mal, ele vive dentro de cada um de nós. E da mesma forma que Adão perdeu a comunhão verdadeira da essência de Deus dentro dele, muitos cristãos estão abrindo mão do Espírito Santo para terem bens materiais, coisas materiais. E a Bíblia nos fala que nós não somos desse mundo, irmãos. As nossas coisas estão lugadas no céu. Nada neste mundo, é tudo no céu, irmãos. E se as nossas coisas estão no céu, nós não temos que lutar pelas coisas terrenas. Amém, irmãos? Tem uma semana abençoada, tem uma semana cheia de bênção na vida de todos vocês. Passei 7 minutos, me perdoe em nome de Jesus. Eu quero abençoar as vossas vidas, levante as mãos para cima. Que o grande amor de Deus, que a rica comunhão do Espírito Santo estejam com toda a igreja do Senhor Jesus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus.